Boa noite, meus queridos. Passando aqui, eu não estou em Portugal, eu estou no Brasil, então por isso que eu fiquei alguns dias ainda não gravei o vídeo, mas assim, estou tentando gravar toda semana para a gente poder estar inteirando os estudos que a gente vem fazendo, né? Uma sequência de estudos aí, você vai seguindo aí cada estudo que a gente tem feito. E como o vídeo passado, né? Acho que foi na semana passada que eu gravei e deixei o link aqui de um estudo completo, onde eu falo a origem do anticristo, quem é o anticristo. E se você não assistiu a meu vídeo passado, lá vai ter indicação de uma live que eu fiz há um ano atrás, que tem 1h30 praticamente de estudo só sobre o anticristo, ok? Mas hoje eu venho aqui falar sobre outro assunto, tá? Que é continuação também desse, é uma sequência do outro. E eu vou também deixar aqui, eu vou falar algumas coisas, mas vou deixar aqui também um link desse mesmo estudo, que é uma sequência do outro, tá? Que são duas lives que eu fiz, uma de 1h30, o outro de uma hora mais ou menos. Esse que eu quero te indicar hoje, que eu vou deixar aqui para você, é sobre a imagem da besta, ou seja, a marca da besta, perdão, sobre a imagem da besta, a marca da besta. Na realidade, eu falo ali também sobre a besta, tá? A grande prostituta, que são coisas distintas. Eu falei no vídeo passado sobre o anticristo, tá? E nessa aqui que eu vou deixar indicado, eu vou estar falando sobre a besta, tá? Que não é a mesma coisa que o anticristo, mas o anticristo faz parte dessa besta, tá? Só um spoiler aí para você saber. Eu falo sobre a prostituta que está assentada, né, sobre essa besta, tá? São personagens diferentes. Eu falo sobre a imagem da besta e por último eu termino falando sobre a marca da besta. E é pontos bíblicos que eu venho colocando, pontuando um a um. Muito interessante, foi um estudo bem profundo, como o outro também sobre o anticristo. Foram 8 motivos, né, das 8 características ali do anticristo, e que eu falo, né, nessa live. E essa agora que eu vou deixar indicado aqui embaixo, tá? Vai estar aqui indicado aqui embaixo, que é sobre isso que eu falei para você aqui agora, né? Sobre essa besta, a prostituta, a imagem e a marca da besta, ok? E só para dar um spoiler aqui, para você entender mais ou menos o que a gente vem abordando, que eu abordei nessa live, que foi uma live muito boa, bem participativa também. Eu falo, por exemplo, para você ter noção, sobre o termo que é a grande prostituta, que há muitas interpretações erradas, muita lenda, muita coisa querendo buscar coisas atuais demais e acaba sendo desatualizado, e muito contexto que é bem fora da Bíblia, mais interpretações assim, baseado em conjecturas. Não é algo bem bíblico aprofundado, e tem que ser, tá? Então, eu vou procurando uma linha bíblica bem aprofundada dentro das escrituras, que a gente vai de Gênesis a Apocalipse. E olha que interessante, quando ele fala ali porque a Bíblia explica a Bíblia, gente. Eu falo muitas vezes no vídeo, a gente não vai reinventar a roda. Se uma vez a roda já foi reinventada, se lá atrás já existe, biblicamente, em Gênesis capítulo 25, né, nos textos do profeta Daniel, Jeremias, muitas informações, muitas profecias falando, né, sobre essas figuras que João trata depois em Apocalipse. Para que eu vou inventar coisas, né? A Bíblia explica a Bíblia, princípio hermenêutico, ok? Então, dando um spoiler aqui do que eu falo no vídeo, eu vou falar, por exemplo, da explicação que João dá, né, da besta e da mulher, a grande prostituta que se assenta sobre a besta, por exemplo, que são figuras distintas. Em primeiro momento, elas estão juntas, óbvio, uma está assentada sobre a outra, dominando a outra. Num segundo momento, em Apocalipse 17, a besta se volta contra essa mulher, a prostituta, a mãe das prostituições da terra. E ali depois João explica quem é a besta e ele explica quem é a mulher. E olha que interessante, aí ele vai usar termos gregos. Muito interessante. Eu vou citar só um, depois não vou dar só um spoiler, você vai assistir o vídeo completo, que eu vou deixar aqui, o estudo completo de 1 hora, que eu vou mostrando os slides, falando coisa por coisa, explicativamente. Ele usa o termo lá, polis, que vem, né, polis, claro, você que gera o nosso termo política, né, os políticos e tal,
que vem da origem polos ou polos, né? Polo quer dizer grande região, e lá é traduzido como a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A prostituta é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que está assentada sobre 7 montes, né, que está, né, cercada. E é interessante que o termo polos ali no grego, ele significa grande região, uma grande região. Só para você ter uma ideia de spoiler, né? O arqueólogo lá, o Rodrigo Silva, eu achei muito interessante ele citar isso, porque ele é arqueólogo, então a gente tem que usar dados arqueológicos, né? Também para embasar aquilo que a gente fala. E olha que interessante, ele usa e ele fala, né, das escavações que ele fazia em Israel, e coisas milenares. Ele acha muitas estátuas, ou várias estátuas que ele já achou no Egito, em alguns lugares, de uma imagem de barro, às vezes de madeira ou de alguma coisa, de pedra, de um animal, porque a palavra besta é um animal, né? Animal como se fosse um cavalo, um boi, algo assim. Então a palavra besta é animal. O original lá, no grego. E em cima desse animal, como se fosse uma mulher assentada. Na realidade, só da parte da cintura para cima, a representação de uma mulher assentada sobre esse animal. É uma imagem. E ele explica algo interessante, porque essa imagem que ele acha, e depois ele pesquisando e achando manuscritos antigos falando sobre isso, era um deus, era um tipo de deus, né, com D minúsculo, que era adorado antigamente. E olha só, pensa comigo, sabe qual era o nome desse deus que era adorado? Essa imagem, né? É interessante, essa estátua que era achada. O nome desse deus, que tinha como se fosse um cavalo e uma mulher sentada em cima, era Europa. E o termo usado lá, polis, significa grande região. Essa cidade, que na realidade lá é chamada de cidade, que tem termo polis, que gera polo ou polos, como se fosse o polo norte, né? O Ártico, o polo sul, o Antártico. Polo significa grande região, polo. Então esse é o termo lá grego, quer dizer, não significa literalmente cidade, mas significa grande região. E olha que interessante, essa imagem que é escavada há milênios, que se acha aí, essa estátua, né? Ela tinha um nome Europa. Que interessante. Então, se você tem dúvidas, curiosidade e achar termos bíblicos corretos e uma linha de pensamento bem coerente dentro da Bíblia, assista o meu vídeo agora. Tá no link da descrição desse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui. Vai lá, dá uma olhada, você vai achar muito interessante. Mas se você não assistiu a minha live passada, eu indico outro vídeo, que é a sequência desse vídeo, para que você, né, consiga conciliar o pensamento, né, da sequência de fatos, argumentos que eu venho trazendo, ok? Então um abraço para vocês e vai lá e assiste o vídeo agora, não perca, tá bom? Grande abraço para vocês aí.